Olá e feliz ano novo, e depois de uma temporada inteira sem nenhum monstro clássico, Doctor Who traz de volta os Daleks de uma forma muito criativa e muito diferente do que a gente já viu durante toda a série nova e, enfim, durante toda a série em geral. Então aqui vai o top 5 de melhores momentos desse episódio, enquanto eu vou falando dos momentos que eu mais gostei. A gente vai conversando sobre o episódio todo e o que eu achei dele no geral. Então, em quinto lugar é a história, e não história do episódio, mas a história mesmo. Essa parte da construção de uma mitologia sobre os Daleks na Terra e como essa relação entre Dalek e ser humano vem acontecendo há muito mais tempo do que a gente imagina, lá no século IX. Então tem toda essa relação que eu gostei muito da introdução de toda essa história, em várias partes do mundo, esse Dalek enterrado e tal, e o ser humano lutando contra eles há muito mais tempo do que a gente imagina. Então esse é um momento que eu gostei muito no episódio, que conta essa história entre Daleks e ser humano. E ele me lembrou também um pouco o início do episódio The Magician's Apprentice, que foi um episódio também bem focado nessa parte da história dos Daleks e como essas relações acontecem, e eu gostei muito, tanto por isso quanto pela uma criação de uma nova mitologia, mas sem mexer na história toda dos personagens, o que é muito legal. E em quarto lugar, esse episódio me deu muitos momentos legais que eu estava esperando durante a temporada, mas agora tem mesmo, que é cenas na TARDIS, a TARDIS fazendo função muito importante no episódio. E em quarto lugar, então, é a cena da doutora conversando com esse Dalek na TARDIS, quando ela chama aquele holograma da mulher que está sendo controlada por ele, ela chama ele para dentro da TARDIS e conversa com ele. Eu achei muito legal toda essa cena, e esse episódio me proporcionou diversas cenas incríveis na TARDIS e com o pessoal na TARDIS também, mas essa em particular, com ela mexendo nos controles da TARDIS, mudando a iluminação, ali foi um efeito bem legal da direção também, ela com o microfone e tudo mais. Então esse tipo de cena que eu acho muito bom quando acontece nos episódios, e também mostra esse outro lado da doutora que a gente não tinha visto ainda, que é essa relação dela com um Dalek, né? Então eu gostei muito dessa cena. E ainda assim, nesses momentos na TARDIS, praticamente todos, a gente pode ver como a doutora comete muitos erros, porque ela está envolvida com os Daleks, e essa inimizade mexe com os pensamentos dela. Então ela erra muito e faz erros bobos justamente por causa desse pensamento irracional até que ela tem com esse inimigo, que são os Daleks. Em terceiro lugar é o Ryan e o pai dele, né? A gente teve durante a 11ª temporada toda essa relação do Ryan com o pai dele, até com o Graham ali. A relação do Ryan com o Graham já está bem mais estabelecida, mas aí tem esse momento com o pai do Ryan também, e aquele momento final que foi muito bonito e emocionante. E é legal ver esse tipo de cena. Eu entendo que ali a relação deles não foi simplesmente fechada nesse momento. O Ryan é uma pessoa que estava precisando da figura do pai dele, e o fato de ele meio que perdoar o pai dele no final ali não significa que tudo esteja 100% resolvido e agora são só flores. As pessoas ali no momento da emoção também se sentem vulneráveis e fazem coisas e dizem coisas que talvez sejam apenas para poder resolver esse momento, e que foi para resolver esse momento que o pai dele estava sendo controlado por esse Dalek quase morrendo, enfim. Então eu achei bem legal que isso foi trazido dessa maneira, numa cena bem emocionante, e que fechou esse arco do episódio, mas claro que pode ter muito mais coisa com o passar das próximas temporadas. Mas outra cena bem legal também foi quando o pai do Ryan vê a TARDIS se materializando e o Graham explica para ele o que é a TARDIS. Eu achei uma cena maravilhosa também um jeito bem diferente da série introduzir outros personagens para a TARDIS, e coisa que a gente não tinha há muito tempo, principalmente desde a era do Russell T Davies, essa coisa de muitas pessoas na TARDIS e várias pessoas conhecendo a família, enfim, todo mundo conhecendo a TARDIS e ajudando como uma grande família mesmo. Então achei isso muito bom. E em segundo lugar, que é um momento bem simples, mas eu achei um dos momentos mais legais do episódio, e como é especial de Ano Novo,
essa coisa do ano novo no espaço, a doutora mostrando o espaço, os fogos de artifício no espaço e tal. Eu achei muito linda a cena, os efeitos especiais estão incríveis. E também mostra como esses companions que a gente está acompanhando ainda são muito humanos e se surpreendem com esse tipo de coisa, como se nós fôssemos estar nesse lugar na TARDIS também. Então achei um momento simples, não foi um momento de explosão nem nada, mas foi um momento simples que tocou muito, porque ano novo e daí tem toda essa coisa do espaço, a gente tem essa ideia do universo. Eu achei muito linda essa cena, então fica aí como segundo lugar. E em primeiro lugar, e é muito difícil escolher entre 5 momentos desse episódio, porque teve vários momentos bem marcantes nesse episódio, mas em primeiro lugar, então eu escolho essa construção do Dalek, é um Dalek meio DIY, assim, e mais ou menos remete também à construção da Sonic Screwdriver da doutora no primeiro episódio, e aí a gente tem esse Dalek também se construindo, é como se fosse um reinício, assim, toda essa mitologia de Daleks na série, o que eu achei bem legal, e mostra esse reinício, né? Tudo na série está se recomeçando, e é o que deixa bem importante cada momento dos episódios. E também mostra como o Dalek tem a capacidade de sempre reaparecer, se reerguer e voltar. E é sempre de um jeito diferente que não deixa cansativo. E eu achei muito bom porque ele não se construiu da forma original, como a gente vê. Ele se construiu do que ele tinha de peças aí jogadas num lugar, e ele tinha esse visual bem enferrujado e tal, e é um Dalek que vem naquela mesma premissa do próprio episódio Dalek, do Nono Doutor, que é um Dalek sozinho e que ele vai atrás do seu objetivo, que é destruir a humanidade, enfim, conquistar a Terra e tal. E eu achei uma relação bem legal entre esses dois episódios, porque é sempre um Dalek sozinho e ele lutando, é sempre o objetivo dele. E também mostra como essa é uma nova história, não apaga as histórias anteriores, não reinicia também nada, não modifica nada da mitologia. É uma história nova começando, e é um Dalek que escapou de Skaro lá, e é um início para esse Dalek, mas não para a história dos Daleks em toda a série. Então não é um Dalek perdido da Guerra do Tempo, é um Dalek que está investigando outros planetas para conquistar. E isso é muito bom. Eu adorei toda essa história desse personagem do Dalek, que ele não é apenas um Dalek, ele tem a história dele também, e isso foi muito bom. Mas é isso, você pode dizer aí nos comentários o que você achou desse episódio, e particularmente eu achei muito bom, você já deve ter percebido que eu achei muito bom, e eu achei também legal essa mudança para Ano Novo. Eu achei que valeu a pena esperar por esse episódio feito dessa forma, e também me dá muita expectativa para a temporada em 2020, que a gente pode esperar muito mais vilões clássicos, e eu acho que o Chris Chibnall tem uma ideia bem diferente do que ele quer fazer com esses vilões que já apareceram muitas vezes, e ele me mostrou que esse tipo de episódio, do jeito que ele tá fazendo, da visão dele, dá certo, e eu tô muito confiante pro futuro desse tipo de monstro também, de episódios, pra 12ª temporada. E também achei legal como ele fechou o plot da Unity por enquanto, fechou esse enredo que meio que ficou aberto da era do Steven Moffat, e aí ele fechou esse plot da Unity. Tenho certeza que em algum momento vai voltar, porque isso sempre volta, e a Unity ficou muito tempo sem aparecer e depois voltou, e eu acho legal dar uma pausa nisso também, pra em algum momento, quando voltar bem melhor e com muito mais legal e muito mais expectativa. Então achei interessante que ele fechou isso. E mais uma coisa que eu gostei, que foi a trilha sonora, bem diferente das trilhas sonoras da 11ª temporada, aqui muito mais épica, movendo também o episódio com a música. Foi maravilhoso isso também. Mas é isso, novamente feliz ano novo. Eu vou voltar em breve, não sei quando ainda, mas se você quiser continuar ouvindo as coisas, enfim, tem o Transalorcast, é só acessar transalor.com.br e conferir tudo isso. É isso, tá muito quente, então eu vou me despedir e até mais.